Olá, gente boa de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Muito bom hoje, segunda-feira, retomar a leitura da palavra de Deus com um coração grato e alegre por estar bem, estar em paz. Espero que a sua vida, a sua família, tudo esteja bem. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por tão grande presente, estarmos de pé, podermos ler a tua palavra. Obrigado por esta dádiva. Oramos para que teu Espírito nos ajude, nos auxilie na compreensão do Evangelho. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Vamos lá? Lucas capítulo 13. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhe advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido desta forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aqueles 18 sobre os quais desaba a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram, eu vos-lo afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Aqui trouxeram uma questão para Jesus, porque Pilatos invadiu o culto na hora que os galileus estavam fazendo o sacrifício, e ele mata galileus, mistura o sangue dos galileus com sangue de sacrifício. Foi uma confusão terrível. E aqui eles achavam que aqueles galileus, pelo fato deles terem morrido dessa forma, dentro do templo, na hora do culto, eles tinham mais pecado do que todos os outros. E Jesus vem aqui e quebra no meio. Ele disse: não, de forma nenhuma. Vocês acham que eles tinham mais pecado do que os outros galileus? Ou sobre aquelas 18 pessoas que a torre de Siloé caiu sobre eles? Vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? De forma nenhuma. E se vocês não mudarem essa mente, se vocês não mudarem e não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Existem umas pessoas que acham que o jeito de que algumas pessoas morrem define a vida que ele levou, e nem sempre é assim. Nem sempre. Né? Outros acham que é um castigo de Deus pelo pecado. Jamais. Jamais. A Bíblia diz, a Bíblia nivela todos nós. Todos nós estamos nivelados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E se não se arrependerem, perecereis todos de igual forma. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, pode cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra boa. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem; caso contrário, mandarás cortá-la. Aqui existe sempre um intercessor, por misericórdia, por graça. Existe sempre alguém intercedendo. Nós temos um advogado que intercede diante do Pai, sempre por nós. Mas tenha cuidado. É preciso ter reverência por esse advogado. Porque se ele quiser, ele corta. Ele manda cortar. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar.
Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida ele lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, os dirigentes da sinagoga, indignados ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Por que será que essa gente gosta de querer fazer a agenda de Deus? Como que alguém pode ficar indignado por uma pessoa ser livre de um espírito de enfermidade há 18 anos? Como? Isso não dá para entender. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Vocês são hipócritas. Como vocês são? Simplesmente porque é sábado, eu não ia libertar essa filha de Abraão, aprisionada por Satanás há 18 anos. Sendo que vocês, no dia de sábado, quando o animal de vocês está com sede, vocês não desamarram ele, não levam para beber água. Como que eu não ia ter misericórdia dessa mulher? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. Do outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Então Jesus os questionou: com que se assemelha o reino de Deus? Com o que o compararei? É parecido com o germinado grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. Novamente Jesus levanta a questão: a que assemelharei o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. É por isso que Jesus disse que o reino dos céus não é de visível aparência. É como a ação do fermento. Depois que você introduz o fermento na massa, você não encontra mais, não dá para resgatar mais o fermento. Você só consegue ver o efeito dele. Você só consegue ver a massa sendo levedada, a estrutura mudando, o sabor mudando. Tudo muda. Você já experimentou fazer um bolo e esqueceu de botar fermento? Não dá para comer, ele fica horrível. O reino de Deus é como a ação desse fermento. Se você introduzir ele na tua família, ele altera toda a estrutura, ele dá sabor. Se você introduzir o reino na sua empresa, se você introduzir o reino na sua casa, se você introduzir o reino na sua história, ele altera tudo, muda tudo, dá sabor, altera, traz leveza. O reino de Deus é extraordinário. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e encaminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois. E vós insistireis: comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas nas nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Jesus sempre ele nos adverte sobre essa displicência de muitos de nós, de muita gente, com relação ao seu
a sua volta, ao seu retorno. E ele está dizendo aqui que depois que o proprietário entrar para dentro da sua casa e fechar a porta, não adianta mais bater. Depois que a porta se fechar, não adianta mais correr atrás do leite derramado. É por isso que precisamos estar prontos hoje. O reino dos céus acontece hoje na nossa vida. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram de Jesus e lhes avisaram: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhe ordenou: ide anunciai a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Acho que os fariseus aqui estavam tentando dar uma de bonzinho, né? Porque eles mesmos estavam tramando matar Jesus, e aí vem avisar que Herodes está tentando matar Jesus. Jesus, foge, sai daqui que Herodes está tentando te matar. Falou, está tentando me matar? Então voltem vocês e dão um recado para aquela raposa, para aquele sagaz, para aquele espertalhão, que hoje, amanhã e depois de amanhã eu continuarei fazendo as obras de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitardes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis, até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse foi o capítulo 13, de advertência, de orientação, de nivelamento, de sabedoria, de conhecimento do reino de Deus, de saber que os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros, de que existe graça, de que existe bondade, existe espera. O vinicultor está sempre pronto a dar mais um ano para que você produza frutos, mas tem alerta, tem advertência, para que possamos estar atentos, porque a qualquer momento o Filho do Homem raiará nas nuvens. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê amanhã. Um abraço.